Hoje é só um pequeno momento de comemoração, porque ele saiu do apartamento. Ai, ai, agora tem que arrumar tudo isso aqui. Foi indiretinha, mas ele realmente saiu, cara. Amém. Esta foi a última publicação feita por Nayara Paula da Conceição Silva antes de ser morta. A jovem, de 29 anos, estudante de artes, era uma pessoa sorridente e cheia de planos. Um deles era morar no exterior. Na manhã do dia 9 de abril, ela foi encontrada morta no apartamento onde morava, com um fio de carregador de celular enrolado no pescoço e marcas de facadas no peito. Luiz Fernando Leite, que havia terminado recentemente um relacionamento com a vítima, chegou ao local na noite anterior e foi quem acionou a polícia. O casal estava separado há pouco tempo. Aos policiais, ele afirmou que Nayara tentou matá-lo e depois cometeu suicídio. Nas redes sociais, Luiz Fernando deixava claro que estava incomodado com a separação. Me traiu, foi desleal, me destruiu, está lá bem, feliz enquanto eu estou aqui destruído. Com o avanço das investigações, novas verdades vieram à tona. Luiz Fernando, descrito como uma pessoa manipuladora, foi apontado como suspeito e acabou sendo preso. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Eu sou a delegada Vanessa Anice, estou presidindo o inquérito 94899-2023, que apura o crime de feminicídio, em que foi vítima Nayara Paula da Conceição Silva, o irmã, e possível autor Luiz Fernando Leite, o namorado dela. Inicialmente eu peço que você se identifique com o teu nome completo, teu RG, por favor. Você se faz acompanhar por seu advogado, Dr. Jackson. Doutor, por favor, seu nome completo e OAB, por favor. Jackson William Baus Rodrigues, OAB 68947. Ok. Rafaela, qual era a espécie de relacionamento que você tinha com a sua irmã? Você não mora em Curitiba. Não. Vocês se falavam todo dia? Você estava a par da situação dela com o Luiz Fernando? Qual era o relacionamento que você mantinha com a tua irmã? Eu tinha um relacionamento de mãe e filha. Ela falava que eu era filha dela para todo mundo. Porque a gente conversava todos os dias. Ela tinha um cuidado e um zelo comigo muito grande. Eu tinha isso com ela. Então a gente conversava todos os dias praticamente. Ela me contava a maioria das coisas que acontecia, ela vinha me contar. Quando ela estava no sufoco, ela me procurava. E vice-versa. Então a gente tinha uma relação muito boa. Não é uma relação de irmã. Era de mãe e filha, porque ela cuidava de mim. E você chegou a passar um tempo morando com ela? Isso. Que ela já estava com o Luiz Fernando? Isso. Quando você veio para cá, o que você percebeu nesse relacionamento deles? Como eu peguei no início do relacionamento, a minha irmã ela sempre foi muito rodeada de amigos. Então a primeira coisa que eu comecei a notar foi que ela não estava mais saindo com os amigos dela. E aí ele começou a tirar a minha irmã de todo mundo. Primeiro foi dos amigos, com a desculpa de que ela namorava e não podia sair para esse tipo de coisa, que ela tinha um relacionamento, então não podia ir para um barzinho beber, conversar. Aí depois ele começou com a relação familiar. Só que comigo ele não conseguia, porque a gente tinha uma relação muito próxima. Então assim, ele conseguiu afastar da minha mãe, dos amigos que é uma família para ela, que é o Anderson e o Carlos, mas comigo ele não conseguiu, porque eu não permitia e ela confiava, ela me amava muito, a gente tinha uma ligação muito forte. Mas assim, ele foi cercando ela, ele foi pegando ela só pra ele. Quando a gente foi ver, ele conseguiu levar ela pro apartamento pra morar os dois juntos, que ele ia ficar só com ela. Ele levou ela para morar com ele, mas o apartamento está alocado em nome dela. Foi assim, quando ela começou a procurar um apartamento, porque eu tava morando com ela, então morava eu, ela, o Anderson e o Carlos. Que são dois amigos Dois dela. amigos dela. O que aconteceu? Ela queria morar só comigo. Porque, tipo, tinha meio que bagunça, os meninos eram meio bagunceiro, então ela não queria mais, sabe? Assim, então, ó, vamos cada um com um canto e eu quero cuidar da Fafá. E o Lucas, ele tinha acabado de desocupar o apartamento. Ele tinha ido para outro apartamento. E ela falou, o Lucas, acho que ele vai alugar o apartamento, ele é meu amigo, vou ver com ele. A intenção até então era que eu e ela fossem morar juntas ali. Eu não sei o que aconteceu, que eu acho que ele descobriu e aí ele já reverteu. Aí ele começou a pressionar, tipo assim, foi uma questão de 2 dias, ela já falou, eu vou morar com o Fernando.
Aí eu falei, como assim? Ela falou, vou morar com o Fernando, quem quer casar quer ter casa. E foi naquele desespero todo, ele pegou todo mundo de surpresa. Então o começo, na verdade, ela queria morar comigo nesse apartamento, mas aí teve uma conversa dos dois que eu não sei como é que foi. E acho que até o Lucas pode falar melhor que o Lucas, acho que ele até sabe mais dessa parte. E aí ela pegou e ele conseguiu convencer ela, né, e os dois morarem juntos. E eles então moraram juntos nesse apartamento por 6 meses, é isso? Eu lembro que eu fui embora de Curitiba em outubro, no meados, finalzinho de outubro, foi dali até agora. Então, e desses 6 meses a 3 meses, os amigos começaram a notar uma mudança na Nayara. Quando eu tava ali ainda, antes de eu ir embora em outubro, já tava muito afastada, ela já não tinha muito amigo. Ela tinha os amigos do serviço, porque ela tinha que conviver no trabalho. Mas os vínculos de amizade dela que ela sempre teve já não tinha mais, desde outubro. Mas quando ela foi morar junto, piorou. E eu não tava perto pra ver como é que tava. Então, assim, eu sabia que aconteceu algumas coisas que ela até relatou pra mim depois, que ela tava passando fome. E eu falei, por que você não falou pra mim? Ela, não, porque eu consegui isso. E eu falei, mas o Fernando não tá trabalhando? Ele pode te ajudar? Ninguém pode te ajudar? Ela, não, já consegui. Então ela tava sozinha, assim, ele isolou ela totalmente no apartamento. E você me disse que ela saía do trabalho com o fone falando com ele. Com ele. Me fale um pouquinho disso. Assim, eu acho que como ele tinha essa necessidade de ter a atenção dela toda pra ele, então assim, ele saía eu lembro que ela pegava ônibus pra ir pra casa, né, sair do trabalho. Aí ela colocava assim uns foninhos e ia em ligação com ele, aí ia conversando, todo o trajeto, até chegar. Aí chegava em casa, subia, aí ela abria a porta, os cachorros às vezes faziam uma peça pra ela, tava no sofá dela, boa noite. Aí boa noite, ela já ia pro quarto. Aí nisso ficava. Aí ia tomar banho, continuava na ligação. Ligação de vídeo. Aí eu falava, desliga um pouco, fica com a gente, interage às vezes assim. E ele não deixava. Não, vamos ver série, vamos fazer alguma coisa juntos. E aí quando ia dormir também, dormia em ligação de chamada, assim, pra ele escutar E eu sei disso, porque várias vezes eu entrava no quarto dela. E teve um dia que eu fui dormir no quarto dela, porque eu não queria dormir lá que tava barulho dos meninos. E aí eu lembro que assim, que eu só abri a porta, bem devagarinho, coloquei meu colchão. No que eu fui encostar, fez um barulho de nada, assim. E ele tava em ligação com ela tava dormindo, a minha irmã. Aí ele gritou, você me acordou, não sei o que lá, agora você sabe que vai demorar pra mim dormir, e falou um palavrão lá, e daí eu olhei assim, aí ela ficou brava, ela falou, tá bom, Fernando, pegou, desligou o celular, ela falou, deita e dorme, falou pra mim, fica tranquilo. Aí eu olhei assim, falei pra ela, você não pode deixar ele fazer isso com você, eu falei, tá louco, se ele não quer escutar barulho, então desliga o celular, ele vai ficar te ligando pra dormir. Aí, então, era essa coisa assim, era o dia, o tempo todo, quando ela tava em casa, era o tempo todo em ligação com ele, e quando ela não estava em casa, ela estava com ele. A senhora entendeu essa última parte, doutora? Ele queria dormir com ela, com o telefone ligado. Perfeito. E o que você acha que teria acontecido? A tua irmã tinha alguma tendência a suicídio? Não. Assim, nesses últimos meses que ela estava com o Fernando, eu acho que sim. Porque como ela estava muito triste, ela estava muito isolada. Eles se separaram? Eles se separaram 2 semanas, vamos dizer assim, e aí aconteceu a tragédia. Mas nessas 2 semanas que eles se separaram, ela estava feliz. Me pareceu que ela estava muito ela bem tava muito nos feliz. Vídeos que ela gravou. Quando ela largou do Fernando, eu tenho todo o ela estava muito feliz. Ela falou que ia lá pra Maringá, que ela já estava com as férias marcadas, que no feriado ela ia ficar comigo. Ela, inclusive, fez uma série de projetos para 2023, Isso. né? Ela estava empolgada, ela falou, vou morar sozinha. Eu não tava aqui porque eu troquei de celular, mas o meu notebook tem tudo, assim. É até um negócio que ela queria colocar na casa, tipo, viva a vida, seja feliz, na porta da casa que ela queria. Então ela tava feliz, porque ela tinha se livrado, ela entendeu que ela tinha se livrado de Ela falou para você um dia no telefone, você me disse que até em código. Isso. Que ela tinha encerrado o relacionamento? Isso. Não encerrado, que ela tinha entendido que ela estava numa relação tóxica com ele. Ela não falou, assim, tá em código, eu consigo até as conversas que eu tenho. Procurando, eu vou achar, mas assim, ela não falava o nome dele, ela não falava, olha, o Fernando, ela falava, olha, não fala aquilo, porque eu sempre falei. Tem uma coisa que eu sempre fui muito sincera com ela, então eu não gostava dele, eu não escondia isso de ninguém, nem dele. Então ela tinha isso, então eu acho que como ele vigiava o celular, então ela falava em código, ela falava, sabe aquela situação que você tanto me fala?
Eu sei, Cuca. Ela, acho que finalmente abriu meus olhos pra isso, ela falou. Aí eu falei, será mesmo? Ela falou, acho que sim. Ela falou, olha, a gente pode te ajudar, mas quem tem que ver, principalmente é você, pra mudar a situação, eu falava pra ela, mas assim, meio que em código essas conversas. E ultimamente me parece, pelo que ela postava, que ela não queria mais reatar o relacionamento com ele, né? E ela saiu do apartamento no dia 3, é isso? Eu não sei exatamente o dia que ela saiu do apartamento, porque agora fica meio que embaralhado as coisas, mas eu sei que no dia dessa briga, que ele pegou no pulso, que foi o dia que ela foi pro apartamento dos meninos, eles terminaram o relacionamento ali. Ela terminou, ela falou que não queria Quando mais. ele pegou no pulso dela de forma agressiva. Isso. Aí ela foi pro apartamento do Anderson e do Carlos, e do Pinhais, que é onde ela e morava. ficou lá até o dia 8. Isso. No dia 8 ela foi morar no apartamento De que volta. ela morava com o Luiz Fernando. Isso mesmo. Mas ele não estava morando lá. Não. Ele tinha mandado até uma mensagem pra ela, que eu acho que ela até me mandou print, que ele falou que tinha desocupado o apartamento e que só faltava ela pegar, acho que as chaves, e ela falou pra mim que ela ia segunda-feira pegar as chaves no serviço dele. Eu falei, Cuca, não volta, ainda falei com a ligação, não volta. Tipo, eu não confio no Fernando, ele é doente, não volta pra lá, fica com os meninos. Ela, não, fala, tem 2 trancas na porta, que ele não vai entrar, não sei o quê. E parece que ela chamou ele para pegar as coisas dele, para ir buscar as coisas dele, não foi isso? Então, eu não sei, porque foi assim, no sábado, ela conversou com a minha mãe primeiro, na ligação que a minha mãe falou, e aí depois ela falou comigo entre umas 9 e 9h30, a gente teve uma conversa, e aí depois ela ligou pro pai dela. Isso 9, 9h30 da manhã? Da noite. Da noite. O que ela te falou nessa conversa? Eu posso pegar aqui? Pode. Com licença. Vou pegar aqui, ó, quer ver? Essa última sábado. Eu peguei, chamei ela, falei, e aí? Daí a gente sempre tinha essa coisa de uma ofender outra, mas brincando, né? Daí ela me respondeu. Eu falei, não se tem mais respeito, né? Tipo, brincando, ela já teve alguma? Aí eu falei, tudo na paz? Perguntei pra ela ainda. Isso, 8h44. Ela falou, tudo sim, felizona, ele levou tudo dele. Aí ela falou também que tava um pouco puta porque ele levou os vibradores dela. Aí eu, pra ele falar, ela falou, o arrombado, ela tipo, ofendendo ele, que ela tava brava. Cadê? Ela falou assim, mas, desculpa o palavrão, foda-se. O importante é que tô em paz, ainda ela falou. Quarta, vou no trampo dele pedir as chaves, porque eu tô sem dinheiro pra trocar a fechadura. Isso era sábado à noite. Isso, às 8h45. Então, subentende-se que ele já tinha Já tinha levado. todas essas Eu coisas. sei que ficou, acho que uma geladeira e uma máquina dele lá, mas que ele falou que não fazia questão pra ela, mas que ela falou que ela ia retirar de lá. E por que ele teria voltado, então, mais tarde? Eu não sei, eu acho que como ela postou um stories na frente do espelho, eu acho que ele falou, agora é a hora, ela tá no apartamento. Porque até então, como ela tava com os meninos, ele não podia ir lá, ele sabia onde era, mas estavam os meninos lá. Ele não tinha acesso no apartamento ali que ela tava. Então eu acho que ele viu que ela tava ali, que ela tava sozinha provavelmente, e ele foi. Tua irmã fazia uso de remédio controlado com frequência? Não, eu acho que faziam mais ou menos quase talvez uns 2 anos, que ela começou o tratamento de fazer terapia e aí que ela começou o uso de medicamentos. Para dormir e antidepressivo? Isso. Aham. Mas não costumava beber e tomar o remédio junto? Então, quando ela começou a tomar, ela não queria tomar remédio, ela não queria de jeito nenhum no começo, sabe? Eu não quero tomar remédio, quero tomar coisa natural. Eu falei, Cuca, mas toma, você tá precisando, você tem que tomar. Aí, beleza, ela começou a fazer uso do medicamento. Quando ela começou no relacionamento, ela não tomava muito vinho, essas coisas. Porque ele também pegava no pé dela pra ela não tomar. Só que depois, ela sempre bebia e tomava, acho que, medicamento. Eu ainda falava pra ela, você acabou de tomar remédio de uma noite, você vai ficar bebendo vinho? E não interferia no comportamento dela? Não. Ela chegava, ela dormia, dava um pouquinho de trabalho, ficava meio assim, deitava, dormia e ficava quietinha. Tá bom, Natália. Mais alguma coisa que você queira falar, que você lembra? A Olívia, quem era a Olívia? Então, isso não é uma coisa que ela contou pra mim. Eu sei que a minha irmã, ela sempre teve o sonho de ser mãe. Isso sempre teve parte dela, esse sonho de ser mãe. Eu sei que ela tem problema, uma das tireoides dela, então dificulta isso. Ela já até tentou antes no outro relacionamento. Então, assim, essa coisa de Olívia era uma coisa particular dos dois.
dar o nome para Olivia, mas eu sei que ela tinha o sonho e o desejo de ser mãe. Mas essa coisa do nome Olivia era uma coisa particular de... Que seria o nome da filha deles. Depois que ela separou, ela colocou um DIU. Ela colocou o DIU quando tava com ele. Já com ele. Com ele. Eu lembro que eu tava aqui em Curitiba ainda, ela foi e colocou o DIU. Quando foi, sabe? Não lembro exatamente, mas... Não lembro. Eu lembro que eu comentei, né? Eu tava até cursando o curso de design de interiores, mas ela colocou o DIU. Quando você foi embora? Eu fui embora em outubro. De 22. Isso. Eu fui embora no outubro. Boa tarde, Daniele. Boa tarde. Eu sou a delegada Vanessa Lins, estou presidindo o inquérito 94899-2023, que apura a morte da Nayara, cuja autoria é atribuída ao Luiz Fernando. Inicialmente, você está aqui para depor como testemunha, em função de ser sócia e amiga dela, Sim. da vítima, né, da Nayara. E você vai depor na qualidade de testemunha que não presta compromisso legal em função da amizade que você tinha com ela. Então eu peço que você se identifique com seu nome completo e seu RG, por favor. Ok, você vai depor então na presença do advogado Dr. Jackson, que já é o advogado de acusação, né, que auxilia a família da Nayara. Sim. Ele já está qualificado, então, em razão disso, não vou qualificar. Daniela, você era amiga da Nayara há quanto tempo? Eu conheci a Nayara o ano passado. O ano passado. E vocês eram sócias? Sim, eu fui locar esse espaço para fazer o evento e nesse espaço quem cuidava era o Fernando. Ele era o responsável pelo local. Uhum. Então, através dele, ele citou que a namorada dele, se eu quisesse, né, alguém para organizar o evento comigo, que ela toparia em fazer parte, me ajudar, né? Foi quando eu marquei de conversar com ela, gostei do perfil, achei que ela tinha muito potencial para poder organizar junto comigo e nós fechamos. Então, eu conheço a Nayara desde o ano passado. E desde então vocês iniciaram uma amizade? Sim, a partir daí nós iniciamos uma amizade, só que sempre foi muito podado pelo Fernando, assim. Como assim podado pelo Fernando? Me explica um pouquinho isso, Daniela. Porque ele sempre teve que estar presente em tudo que a gente fazia. Uhum. Tanto que nos eventos, no início dos eventos, ele quis participar com a gente. Então, era 3 organizadores, era eu, Fernando e a Nayara. Você está dando a entender que ela não tinha liberdade de ação para nada. Ele estava sempre presente em tudo que ela queria fazer. É isso? Isso. Tá. E ela se queixava disso para você? Assim, se queixar, não. Mas na maneira como ela falava, tudo ela tinha que pedir autorização para ele. Tá. E você me relatou que ela havia dito para você que ele era bastante carinhoso, bastante atencioso, no entanto, muito possessivo. É isso que ela falava? Ela falou isso para você? No dia 8, no sábado. Mesmo no sábado, que antecedeu a morte dela. Eu tenho um áudio. Nós vamos fazer um periférico desse áudio, tá? Que ela diz nesse áudio. Então você conversou com ela via WhatsApp? Sim. No dia 8, na noite do dia 8, foi isso? Nós conversamos quase o dia todo no sábado por áudio. Porque o nosso evento estava programado para acontecer nesse sábado, dia 15. Então, a Nayara, nós rompemos em dezembro, devido à questão que o Fernando não queria mais que nós organizássemos os eventos juntas. Então, o Fernando tinha muitos ciúmes de mim, da nossa amizade. Então, ele não queria mais essa sociedade. Em dezembro foi o nosso último evento e nós não organizamos mais eventos juntas, porque ele queria organizar evento com ela. Tanto que eles fizeram um evento em fevereiro, um evento que ela criou com o Fernando, que não deu certo, que fizeram só um e não foi pra frente. E daí, quando ela se separou, ela mandou mensagem dizendo que ela teria que pagar as despesas do apartamento, que ela não gostaria de dividir mais apartamento com ninguém, e ela precisaria estar organizando esses eventos,
que traria uma renda extra para ela poder se manter sozinha, né? Aí vocês voltaram à sociedade. E voltamos à sociedade. Aham. E quando a primeira vez que ela te ligou no sábado, ela já estava no apartamento ou não? A primeira mensagem que ela me mandou no sábado, ela não estava, ela estava a caminho. Ela estava a caminho. Isso, e ela foi mandando os áudios até chegar no apartamento. Tá, e quando você me falou que quando ela abre a porta do apartamento, ela estava exatamente em áudio com você. Ela estava, e daí ela interrompeu a mensagem, e ela falou assim, é um momento de comemoração. E daí ela celebra, porque ela abriu a porta e ela viu que ele não estava lá, e que de fato ele já havia tirado as coisas dele do apartamento no dia 3, que foi a mensagem, o print da conversa que ela me mandou lá no dia 3, dizendo que ele tinha tirado as coisas do apartamento. Tá. E as coisas que ele tirou do apartamento, ela até relatou no dia 8, se eram coisas pessoais dele ou tudo que havia no apartamento? Não, ele tirou tudo que ele havia levado quando eles foram morar juntos. As coisas que ele havia levado. Você, inclusive, disse que estaria se mudando e ofereceu algumas coisas suas para que ela ficasse. Sim. E ela aceitou. Ela aceitou porque em um dos áudios que ela me mandou, no sábado, ela disse que ele havia tirado tudo e que ela havia ficado com a cama, sem roupa de cama, pelo que eu entendi na mensagem, 2 travesseiros e um cobertor. E que ela iria precisar, realmente, que ela aceitaria o que eu tivesse para doar para ela, né? Tá, então pelo que ela falou para você, ela estava muito feliz comemorando que ela entrava no apartamento, estava sozinha, sem ele, e poderia, enfim, viver a vida dela. Muito isso? feliz. Muito feliz. Muito feliz. Não estava depressiva, não estava chorosa, nada disso. Não. Em nenhum momento desses últimos dias que eu conversei com ela, ela demonstrou estar triste. Muito pelo contrário. Eu vi pelos áudios, pelas postagens, a Nayara radiante como eu não via há muito tempo. Muito tempo. Tá. Entendi. E em algum momento ela te falou que ele iria visitá-la aquela noite? Não, de maneira alguma. Ela desconhecia isso? Sim, de maneira alguma. Outra pergunta, Daniele. Conhecendo a Nayara como você conhecia, sendo amiga dela, você acha que ela receberia o Luiz Fernando aquela noite sem algum motivo aparente, apenas pela companhia dele, apenas para que ele frequentasse o apartamento, tomasse um vinho, ou até mesmo tivesse reatado esse relacionamento, ou mantido relação sexual aquela noite? Não teria a mínima possibilidade. Ela não esperava ele lá. E ela também não queria a presença Não, dele? de maneira alguma. A Nayara não queria reatar com ele. De maneira alguma. Ela estava feliz e o sentimento dela era de liberdade, como ela não vivia há muito tempo. A Nayara estava se sentindo presa. Ela não era a Nayara que ela era antes de estar casada com ele. Entendi. Então ela estava feliz e de forma alguma ela pretendia reatar esse relacionamento. Tanto que ela queria que ele seguisse a vida dele em paz. Em um dos áudios ela me fala. Ele está postando em diretas vídeos, mas eu não ligo, eu quero que ele siga a vida dele em paz, que eu vou seguir com a minha. Eu desejo que ele encontre alguém que seja feliz. Foi isso que ela me disse em um dos áudios. Então ela não queria de maneira alguma reatar com ele. Entendi. Uma última pergunta. Você acha que a Nayara nos últimos dias poderia apresentar uma tendência a suicídio? De maneira alguma. De maneira alguma. A Nayara tinha sonhos, planos, inúmeros. Inclusive ela anotou no caderno esses planos. A Nayara era assim, ela anotava, ela queria, e ela, vamos fazer, vai acontecer, vai dar certo. O evento que nós organizávamos juntas, que depois eu parei nesse período que ela não esteve comigo, porque eu fiquei muito chateada, porque eu vi que tinha uma manipulação, uma posse dele, porque ele queria estar no controle de tudo. E daí quando ela pediu para voltar, eu fiquei muito feliz. Falei, vamos, vai acontecer, vai dar tudo certo. Então assim, ela tinha muitos sonhos. De maneira alguma ela queria tirar a própria vida. De maneira alguma. Tá bom, Daniela. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu vou fazer um verifact nessas mensagens. Sim. Porque, bem dizer, você teria sido... mais um detalhe. Me parece que houve um problema, uma briga com a mãe dela por causa dele. Houve o ano passado. Por quê?
porque o Fernando gritou com a Nayara. Gritou, ele... Teve uma vez que a Nayara me contou que quando eles não moravam juntos, ela tinha que dormir com a câmera do celular ligada. Outras pessoas já relataram isso também. Para mostrar que ela estava na cama, que ela estava sozinha, que estava para dormir, isso, né? Isso. Porque ela dividia apartamento com a irmã e com acho que 2 rapazes. O Carlos e o Anderson. Isso. E o Fernando, ele, não sei se era paranoia, o que era, ciúmes, tinha que dormir com a câmera ligada para de repente não acontecer nada, né? Na cabeça dele. Então isso a Nayara já havia relatado para mim que acontecia. E a briga da mãe dela com o Luiz Fernando era em razão desse comportamento violento dele com ela. Violento com a Nayara. Aí a Beth na época veio. A Beth é a mãe dela. A mãe. E daí ela foi conversar com a Nayara, só que na época acho que a Nayara estava naquela fase que não enxergava, não via. Estava apaixonada. Apaixonada. E a Beth se envolveu e ficou de ruim na história. Entendi. Daí a Beth até ficou na minha casa, acolhi ela lá. Ela tentou intervir, a mãe tentou intervir, só que a filha ficou contra a mãe e ficou a favor do namorado. Entendi. Mas houve essa situação, sim. Tá bom. Obrigada, Daniela. Imagina, eu que agradeço. Doutor, alguma questão? Não, sem questionamento. Carlos, sou a delegada Vanessa, estou presidindo o inquérito que apura a morte da Nayara, onde o principal suspeito é o seu Luiz Fernando Leite. Você vai ser ouvido, você era amigo dela, você será ouvido como testemunha que não presta compromisso legal em função dessa amizade. Inicialmente eu peço que você se identifique com o seu nome completo e seu RG, por favor. Carlos, você está do lado do seu advogado, o Dr. Jackson, que vem acompanhando todas as oitivas, então não vou pedir a qualificação dele, ok? Primeiro, Carlos, você me diga há quanto tempo você conhecia a Nayara? A Nayara a gente se conheceu em 2010, começo do ano de 2010, logo que ela se mudou de São Paulo para a cidade de Maringá, estudávamos juntos, eu, ela, o Anderson, mais outros amigos ali do nosso meio, do nosso vínculo. Tá, e daí você teve um relacionamento com ela, relacionamento amoroso. Isso, justamente. A gente teve, em princípio, essa amizade, um grupo de amizade que perdurou durante o ano todo, mas ao fim do ano foi onde, conhecendo ela durante o ano, já tinha muito admiração da minha parte por ela, foi onde eu comecei a conversar com ela de forma mais em busca mesmo de um relacionamento. E aí vocês passaram a viver juntos, foram morar em Matinhos, daí o relacionamento não deu certo, ela voltou e foi morar com o Anderson em Curitiba. Posso ser bem completo. A gente residiu em Maringá mesmo durante muitos anos ainda, até o ano de 2017. Teve algumas mudanças nesse caminho. A gente só veio em 2017 para a cidade de Matinhos. Nesse meio tempo, o Anderson tem família em Maringá também. O tio dele é proprietário de uma pizzaria lá, onde ele trabalhou. E quando ele falou que o tio dele queria ele para trabalhar em Maringá, morávamos eu e a Nayara. Não vou lembrar o ano ao certo. A gente morou 1 ano, 2, somente eu e ela. E a nossa amizade era tão nós três tínhamos uma história muito em comum, história familiar, assim. Então a família primária era nós três e mais a família de todos, que se agregavam todos ali. Então, quando o Anderson foi para Maringá, se não me falha, em 2012, 2013, ele foi residir com a gente, morávamos nós três já em Maringá. A gente morava numa casa lá no Jardim Santa Clara, se não me falha a memória. Lá e também em outros endereços que nós residimos, mas nós três foi nesse endereço.
E daí depois vocês que mudaram para Matinhos? Isso, aí teve, na verdade, o intuito principal era de vir para Curitiba, no ano de 2017, não vou lembrar meses assim. Foi onde os 3 se programaram, se desligaram dos empregos que cada um estava, para vir para Curitiba, porque a ideia, tem um tio do Anderson, um outro tio dele, que reside fora do Brasil, reside em Londres, e a ideia era a gente estar em Curitiba para estar os 3 trabalhando, levantando fundos e também já correndo atrás de documentos para estar saindo do Brasil. Entendi. Tá, daí então houve o término do relacionamento de vocês, a Nayara veio antes morar com o Anderson e depois você veio também a convite deles, isso? Mais ou menos. A ideia era aqui em Curitiba, porém nada deu certo aqui para mim nem para ela. A gente ficou 1 mês e meio aqui buscando e não surgiu nada. E como eu tenho família no litoral paranaense, na cidade de Matinhos, por ideia da minha mãe, ela sugeriu que a gente descesse para lá e tentasse buscar por lá também. A gente seguiu essa ideia. No outro dia que a gente estava lá, eu já tinha um local para estar trabalhando. Então, como as coisas deram certo por lá, a gente acabou residindo por mais 2 anos, os 2 juntos em Matinhos. No bairro Sertãozinho ali, residiu eu e ela ali. E daí, ainda em relacionamento. Porém, aí começou a desgastar um pouco mais mesmo, o grau de depressão dela começou a surgir, ela já não tinha forças para muita coisa, ela já estava se abatendo muito, ela não se alimentava direito, ela estava perdendo muito peso, ela estava começando a ter problemas de saúde e também o desgaste do relacionamento por tempo. Isso faz quanto tempo? Isso foi o ano de 2017 que a gente mudou para lá, até 2019 foi o tempo. A partir daí ela passou a se tratar para a depressão. Não, ainda lá não. A gente começou a perceber o quadro de depressão dela por ela não querer se alimentar, por ela não ter disposição para as coisas, não querer sair de casa para lá. Então isso é um grau de depressão que a gente já começou a perceber e eu já conversava com ela que a gente precisaria procurar ajuda para ela. E daí ela começou a fazer o tratamento em Curitiba. Isso. Vamos dizer assim, o elo de término, indecisão ali do relacionamento, foi que juntamente com a minha mãe, a gente construiu uma casa no terreno da família lá onde tem a casa do meu avô, e por eles serem de idade, precisavam ter alguém próximo deles, então juntamente com a minha mãe a gente tomou a decisão de construir junto lá uma casa para estar indo. E quando a gente se mudou para casa, ela não se sentiu bem, ela falou que perdeu muito da liberdade dela, da gente, né, no caso, e foi onde ali desgastou bastante o nosso relacionamento, que ainda já estava meio balançado, e foi onde ela se mudou para Curitiba juntamente com o Anderson. E daí ela passou a fazer esse tratamento para depressão. Isso, assim que ela entrou, ela veio para Curitiba, ela se dedicou, estudou e ela entrou na rede Senac trabalhar. E o Senac tem esses benefícios de plano de saúde, tem toda essa facilitação. E ela então se apresentava já melhor com relação à depressão. Isso, ela apresentou alguma melhora, porém ela foi atrás já de tratamentos, ela já começou ali a procurar ajuda. E me diga uma coisa, você me disse que há 2 sextas-feiras atrás, possivelmente a última sexta-feira do mês de março, ela procurou por vocês, dizendo que estava... antes disso, ela começou a se relacionar com o Luiz Fernando. Aí vocês notaram que ela se afastou de vocês, é isso? Isso. Ela veio antes, no ano de 2019, já começou a se cuidar dos problemas psicológicos, da depressão dela. E foi onde eu disse que eu estaria vindo também, se fosse necessário, mais à frente. Mas essa construção que eu tinha dito lá em Matinhos teve uma segunda etapa, um complemento ali, uma segunda parte da construção, que a gente completou uma parte para estar mudando os 2 e posteriormente a gente ia complementar para estar a minha mãe também aderindo à casa, entrando à casa.
E essa segunda etapa foi o ano de 2020. Foi onde eu negociei a minha saída do restaurante que eu trabalhava em Matinhos, já com o intuito de vir para cá, porque o grau dela começou o tratamento, só que ainda estava aos poucos tendo, não pioras, mas ela estava precisando de uma rede de apoio, e por ter ainda, a gente sempre manteve conversa, eu sempre fui um elo de apoio para ela, a gente conversava por videochamada, por mensagem constantemente. E quando ela conheceu o Luiz Fernando, ela comentou com vocês? Sim, comentou. Então, aí no ano de 2020 eu acabei subindo também para residir em Curitiba, a gente foi pro mesmo apartamento, residimos os três novamente, igual foi lá atrás, justamente para estar ajudando o Anderson nesse cuidado com ela, para estar dividindo essa situação com ele, né? Porque... o Anderson comentou conosco que ele sempre cuidou muito dela, né? Sim, inclusive nos relacionamentos. E que ele não simpatizava mesmo com o Luiz Fernando. E isso também acontecia em relação a você? Essa não simpatização com ele? Sim, claramente. Por quê? Ela veio a conhecer, o caminho deles se cruzaram um ano e alguma coisa atrás, um ano e poucos meses atrás. Ele administrava, não sei, eu não tenho muita informação dele, porque também não buscava e as coisas que eu viria a saber posteriormente não faziam com que eu quisesse também saber muita coisa dele. Ele administrava, até onde eu sei, esse local da família, do tio dele, e é um coworking de alimentícios ali. Mas essa não é a razão pela qual você não simpatizava com ele? Não, já chegamos lá. E até eles precisavam de pessoas para estar trabalhando. E tem uma prima minha que é prima em comum com ele, que o meu tio, irmão da minha mãe, foi casado durante alguns anos com uma tia de sangue de primeiro grau dele, e tem essa prima que é um elo que ligou a gente. Então ela veio conversar comigo para eu estar trabalhando como extra nesse espaço deles. Mas como eu já estava trabalhando, eu trabalhava à noite, na época eu trabalhava juntamente com o Anderson na pizzaria Bajo, então eu não tinha condição não tinha horário disponível para estar fazendo esse trabalho. E a Nayara então falou com essa minha prima, que elas tinham muito contato, eram amigas, e ela se dispôs a estar entrando a trabalhar. E ela trabalhou alguns meses fazendo extras de fim de semana nesse local, onde ele também trabalhava, e ali foi onde eles se conheceram. A irmã dela, um tempo depois, veio para cá, para Curitiba também, com a intenção de começar uma faculdade e morar, e também ficou no apartamento ali um tempo com a gente, até a gente se programar e mudar para um espaço maior para acomodar os quatro, ou aonde a gente se dividiria e pegaria dois locais para estar morando separados. Foi aí onde entrou o apartamento do Lucas. Ela, sabendo do Lucas ter esse apartamento e pela facilitação que ele poderia propor para o aluguel desse local, ela teve a ideia de pegar esse apartamento para, primeiramente, estar morando ela com a irmã. Porque o apartamento que a gente reside é o mesmo que a gente está até hoje, inclusive. É um apartamento de 2 quartos, é um apartamento amplo, mas é um apartamento de 2 quartos. Então ele não dava suporte para 4 pessoas, ele dava para 2, 3 pessoas no máximo. Ali. E aí ela na última hora... E de última hora, como eles estavam já se conhecendo, já estavam ali iniciando esse relacionamento... E ela resolveu viver com o Luiz Fernando. Eles se acertaram e ela pegou o apartamento para estar indo os dois para lá, não lembro a data, setembro, outubro, alguma coisa do tipo, que eles foram para esse apartamento. E a partir de então você percebeu que ela acabou se afastando de vocês. Isso, e a irmã dela ainda ficou um tempo com a gente, ficou a irmã dela, a Rafaela, Anderson e eu nesse apartamento, e a irmã dela fez alguns trabalhos também de fim de semana lá, juntamente a eles, e tem relato dela falando que viu ele gritando com ela já no início de relacionamento, isso já é um sinal muito ruim, ela já não gostou disso. E a Nayara escondia muito essas coisas da gente, porém a irmã dela falava que via essas situações, falava que não sentia uma confiança nele, e juntamente com essas informações que ela passava pra gente, a gente também já viu que não era algo legal.
Isso. E, Mas o fato dela ter se afastado de você? Isso, e consequentemente com o fato dela ter se afastado da gente, a gente sabia que ela não estava tendo conversas com a mãe, porque teve um conflito também mãe com o Luiz Fernando, que ela até teve em Curitiba, ela ficou no apartamento da gente, porque eu tenho uma grande amizade, é uma mãe também para mim, e ela ficou ali, e quando ela soube dessas situações da parte dele, dessas agressões verbais dele, assim, dessa forma áspera, ríspida dele falar com a Nayara, ela ligou para ele, falou poucas e boas ali para ele, falou que não era dessa maneira, que ela não estava concordando com isso e que era para ele se alinhar de uma outra maneira, porque desse jeito ela não estava conivente de maneira alguma com essa situação. E foi ali onde começou esse desgaste mãe e filha. Foi onde eles continuaram, esse relacionamento continuaram no apartamento, e foi onde ela se afastou, onde teve um atrito daí, Nayara, mãe, que é onde ela se afastou da mãe. O pai dela, eles já são um pouco mais distantes, eles foram se conhecer já com ela já bem mais jovem. A gente já estava nesse começo de relacionamento quando eu conheci ele. Esse relacionamento mãe e pai, a gente já tem conhecimento, no caso. Eu quero saber agora, com relação ao relacionamento dela com o Luiz Fernando, você me disse que não simpatizava com ele. Sim. Aí eu perguntei a razão. Você me falou que por seria informações pelo que fato chegaram. desse afastamento. Isso. Pelos fatos que me chegaram da rusticidade com que ele tratava ela em frente a pessoas, então se ele fazia isso em meio ali a tantas pessoas que conviviam nesse espaço, clientes e tal, como eu imaginei como seria isso entre quatro paredes, entre eles ali. E aí, então, me parece que dia 29 de março, a Nayara teria deixado a casa e deixado ele, por causa de uma discussão, onde ele teria puxado o pulso dela, inclusive deixando um hematoma no braço. Você tem conhecimento disso? Sim, ela estava com o braço bem vermelho ali, ela me mostrou, eu vi, e ela falou que eles tiveram um debate, ali tiveram um bate-boca, e foi onde ele segurou ela de forma mais firme ali, foi onde ela se sentiu ali muito ameaçada, e foi onde ela falou que ia sair, e saiu e se deslocou novamente para o apartamento que a gente reside ali. E ela foi morar daí com o Anderson e com você? Isso, ela voltou ali para o apartamento. Eu cheguei nesse trabalho que eu estava fazendo à noite, ela já estava no apartamento. Eu tinha visto a mensagem que ela tinha mandado, porém não tinha respondido porque o meu celular estava guardado, como eu tinha dito. Porém, ao chegar no apartamento, o Lucas fez esse translado com ela, conversou bastante com ela, instruiu ela a conversar com a gente, pedir desculpa pra gente por ter se afastado, que não era... ali ela percebeu o erro que ela tinha cometido, ali ela conseguiu entender que estava tudo errado, não era isso, isso não é um relacionamento, isso não é nem perto do que é um relacionamento. E o Lucas aguardou com ela ali. Ela não conseguiu esse contato comigo porque ela precisava acessá-la, porque ela não tinha chaves mais. O Anderson trabalha numa pizzaria muito próxima ali, mandou um motoboy com a chave. Ela acessou o apartamento. Quando eu cheguei, eu sabia que ela... Não sabia que ela já estava ali, mas eu estava esperando o Anderson. Eu mandei mensagem para o Anderson, tirei o print do que ela tinha me dito, porque eu não moro os dois. Então, eu não sabia da conversa deles ainda. Então, eu mandei para o Anderson e falei, e aí? O que fazemos? Ele não respondeu porque ele estava trabalhando ainda, um horário ali, meia-noite, que eu cheguei em casa, um horário que ele está a todo vapor trabalhando. Foi onde eu acessei o apartamento e ela já estava lá. Porque eu entrei, claramente, ali também era a casa dela. Foi onde ela deu um abraço em mim, conversou, pediu desculpas, falou que ela tinha se afastado e não tinha sido certo, e me contou daí sobre a discussão. Ela te disse o porquê da discussão? Puxa vida, eu não vou ter... Eu lembro dos fatos ditos por ela, assim, que ele... Até porque eu sou muito sensível com essas coisas, eu não quis entrar. Eu acho que eu não quis Mas entrar. Mas o que ela ter relatado? O que você lembra dela ter relatado? Eu lembro dela ter relatado deles terem discutido. O motivo que levou a essa discussão eu não sei. Eu sei que teve um bate-boca. Muito possivelmente por parte financeira, porque ele não estava
Ajudando. Isso, ele estava tudo custeado por ela ali, o apartamento. Tem relatos dela até ter disponibilizado o dinheiro dela para estar pagando pensão dos filhos dele. Então, como ele teve essa discussão com o tio dele, do espaço que ele trabalhava lá administrando, ele saiu, ele se desligou lá do tio dele, então ele ficou sem trabalho nesse tempo. E diga uma coisa, Carlos, gastou muito eles. Quando ela passou esses dias com vocês, ela estava bem, né? E daí quando ela resolveu ir dia 8 para o apartamento, ela estava muito animada para morar sozinha, ela queria essa vida de morar sozinha. Sim. Ela chegou a comentar com vocês se o Luiz Fernando iria lá pegar as coisas, se ele já tinha levado. O que ela falou sobre isso? Tá, um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Nesse meio tempo que eles moravam juntos, eu também entrei no Senac há quase um ano, porém a gente trabalha em setores diferentes. Eu trabalho no botânico, na unidade botânica, ela trabalhava na unidade centro. Mas ela tinha acesso ali a todos os processos seletivos ali, e teve um dia que foi onde foi um start também para mim, que tinha muita coisa errada, que ela mandou uma mensagem sobre uma vaga que tinha, da mesma função que minha, só que numa unidade do Paço da Liberdade, onde ficaria mais perto, horários melhores, e ela me mandou uma mensagem. Eu até tenho como mostrar, ela mandou algo para esse próximo a isso, que ela falou assim: você viu a vaga do Paço? Lá é melhor para você, vai atrás disso, alguma coisa desse tipo. E no final ela mandou em caixa alta assim: não responda. Muito bem, ela apagou essas mensagens, justamente porque ele já demonstrou que ele tinha acesso ao celular, ela já tinha me dito que ele tinha um ódio mortal da minha pessoa, ele não gostava dessa amizade que a gente tinha, ele falava que não fazia sentido essa amizade de um homem e mulher, para ele não existia essa amizade, e foi onde ali eu falei, cara, ali eu entendi que estava muita coisa errada. Tá. E quando ela resolveu voltar para lá? Tá, essa semana que ela ficou ali, ela chegou um pouco abalada por todo o contexto dessa discussão que eles tiveram. Ali ela se sentiu melhor, ela foi acolhida por a gente deu aquele puxão de orelha nela, como ela veio pedir desculpas, trazendo ali o erro que ela tinha cometido de se afastar, a gente deu ali um puxão de orelha, falou para ela que a gente estava, mesmo de longe, a gente estava acompanhando, porque a gente tinha contato com pessoas que tinham contato com ela. Tanto é que a Natália, essa amiga em comum nossa de Maringá, que falou: gente, a Nayara está precisando de ajuda. Essa Natália é a que mora em Matinhos. Maringá. A de Matinhos é a Loriane Marjo. Ah, tá. Ela tem várias amizades assim, com que ela tinha mais liberdade por ser mulher com mulher. A conversa, ela tinha liberdade de falar sobre o relacionamento. Com as meninas do que com vocês. E com o Anderson ela não falava isso, até porque a gente está na mesma cidade e ela sabe que a gente iria tomar alguma atitude, provavelmente iria para cima dele, iria tirar ela de lá, alguma coisa a gente iria estar fazendo. Então por isso que ela privava essa informação da gente, com certeza. Principalmente o Anderson, que ele é muito mais explosivo, ele tem muitos traumas ali de infância, então a forma dele resolver é indo para cima. Ela sabendo disso, ela privou a gente dessa informação por conta disso. E daí ela falou para vocês que ele teria saído do apartamento, que ela ia voltar. Aí nesse meio tempo, ela me mostrava ali, conversa, algumas coisas, porque também ela bloqueou para se privar de muita coisa, porque ele era muito ríspido no que ele dizia, no que ele falava. Eu não cheguei a ver, ela privava justamente também disso. E foi onde ela falava assim que ele pediu o prazo ali até o começo do mês, que ele iria estar recebendo não sei se primeiro salário ou primeiro salário cheio, acho que estava um mês ou alguma coisa trabalhando em algum local novo que eu desconheço, e ele só pediu para ela esperar esse tempo dele receber os proventos dele para estar vendo o que ele ia estar fazendo. Então foi aí que na data ali de começo de mês, dia 5, dia 4, por aí, ele mandou a mensagem que tinha uns 2 dias antes, na quinta-feira, talvez quarta, quinta-feira, foi onde ele veio a mensagem dele que ele tinha tirado as coisas dele, que ele tinha saído do apartamento e que estava lá disponível já para ela seguir sozinha. E por que você acha que ele teria retornado no sábado, quase meia-noite, para o apartamento? Pois é, aí que não faz nenhum sentido o que ele foi fazer lá.
Eu não sei se ele tinha algo já em mente, alguma maldade. Ela não queria reatar com ele de jeito nenhum. Não, isso inclusive fica claro em prints que algumas pessoas têm, que ela só falou para ele sair do apartamento e era aquilo, tinha acabado e pronto. E... Outra pergunta, Carlos, você acha que ela manteria pacificamente, né, relações sexuais com ele naquele sábado? Naquele sábado? De forma alguma. Por tudo que ela conversou e mostrou pra gente naquele sábado, de forma alguma. Então ela não dormiria com ele naquele sábado. Tá bom, Carlos. Obrigada, viu? Bom dia, Luciano. Sou a delegada Vanessa Alice. Eu presido o inquérito 94899/2023, que apura a morte da Nayara Paula da Conceição Silva, em que a autoria é imputada ao senhor Luiz Fernando Leite. Você vai ser ouvido hoje em termos de declaração. Sim. Em função de algumas afirmativas aqui que que a Nayara estaria já num novo relacionamento e essa pessoa seria você. E inicialmente eu peço que você se identifique com o teu nome completo, que é o RG, por favor. Ok. Luciana, você trabalhava junto com a Nayara, certo? Sim. Na mesma sala? Sim, no mesmo ambiente. Há quanto tempo? Desde setembro de 21. Tá. Você me falou que nunca tinha ocorrido nada entre vocês. Sim. Até o momento que você soube que ela havia se separado. E você também se encontra num processo de separação. Sim, é isso? Correto. Há quanto tempo faz isso que você soube que ela disse que tinha se separado? Mais ou menos uns 20, 25 dias, doutora. Tá. Mais ou menos isso daí, que realmente estava movimentado dentro do departamento, né, sobre por colegas. Né? 20 e 25 dias que antecederam a morte dela ou 20 e 25 que dias? Que antecederam a morte. Tá, então antes da morte dela, uns 20 e 25 dias, isso. Você soube que ela estava se separando do Luiz Fernando. Isso. E aí vocês se aproximaram? Sim, a gente começou a conversar coisas casuais, dicas de uma profissão que ela tem, né, fora do SENAC, orientações por eu já ter trabalhado, né, nesse âmbito. Questões de evento? De evento. Daí eu dei algumas dicas de patrocínio, e daí que a gente começou a se aproximar e conversar coisas casuais, né, coisas de trabalho, o que ela estava fazendo dentro desse novo processo, que ela estava voltando do brechó, né, ela tinha parado de fazer por um período, eu soube, por ela, né, dentro desse período que a gente conversou, e que ela estava retomando esse trabalho e queria algumas dicas, né, e eu dei algumas orientações profissionais para ela. Né. Você me falou também que ela insistia em ter um relacionamento com você porque ela necessitava, numa forma de carência, de ter um namorado, de ter um relacionamento. Na realidade, doutora, ela falou que ela não tinha esse perfil, né, de ser uma pessoa de ficar com muitas pessoas. Né? Ela perguntou para mim se eu queria ter algum relacionamento sério em algum momento. Eu falei que sim, mas isso seria ao longo do tempo. Né? Eu teria não que naquele momento? Não naquele momento, né? Eu teria que conhecer a pessoa, realmente. Isso é tempo ao tempo, não é de uma hora para outra que mas, você... pelo que você sentiu, ela queria um relacionamento naquela ocasião? Não, ela queria saber se eu queria ter em algum momento um relacionamento com alguém. Tá, né? Mas ela falou para você que queria um namorado? Não. Tá. Aí você então, há 20, 25 dias antes da morte dela, vocês se aproximaram e acabaram ficando junto por 3 vezes, que você me falou. Você consegue lembrar as datas desses 3 vezes que vocês ficaram juntos? Doutora, não lembro de cabeça, que foi, nós estamos no dia 13. Que é um calendário? Por gentileza, doutora. Eu sou péssimo com essas... nós nos vimos no dia 9 de abril, num domingo. Numa terça-feira e na... Terça-feira que dia? Terça-feira, dia 11 de abril. Tá. Muito.
Nossa, nós estamos abrindo. Desculpa, doutora, perdão. Nós estamos aqui, já foi feriado de Páscoa, março. Porque não poderia ser dia 10 de abril, porque ela já estava morta. Março. Espera aí, me confundiu. Ele abriu aqui e me confunde tudo. Peraí, tá atrás. Então vamos voltar. Os dias. Março. Tá. Final de semana, deixa eu ver, de Páscoa, foi dia 7, tá. Foi domingo, dia 26 de março. Desse ano. Desse ano. Tá. Então, dia 28, nós nos vimos na terça-feira, pós-trabalho, né? Só conversamos rápido, eu fui embora fazer atividades e ela voltou a trabalhar. Tá. Né? E na quinta-feira, dia 30 de março. Tá. A gente se Foram viu só esses 3 dias. Tá. Fisicamente, só esses 3 dias. Nós não tivemos outros dias, outros momentos longe do trabalho que não fosse... Tá. Desculpe a pergunta, Luciana, mas vocês chegaram a manter relação sexual? Uma vez. Uma sim. vez. Isso. Sabe a data? Foi no domingo. No domingo, dia? A primeira vez? É isso, a primeira vez que vocês se isso. viram. Tá. Então, Luciano, ela nunca comentou com você em relação ao relacionamento que ela teve com o Luiz Fernando? Ela era bem reservada com relação a isso? Ela só comentou que ele tinha traído e mentido para ela muitas situações. Daí eu tentei, qual motivo? E ela não quis falar mais a fundo, eu deixei bem tranquilo. Tá. Eu perguntei também para você se você via a Nayara nesses últimos dias que você conviveu com ela, conviveu até no trabalho, né? Não digo que você tenha tido um relacionamento específico, mas no trabalho, no relacionamento de trabalho, se você a sentia assim, depressiva. Você me disse que não. Não, tanto que ela cortou o cabelo, mudou, estava bem radiante, estava bem feliz. Estava com projetos de vida? Estava com projetos, sim. Tinha projetos do evento, ela estava retomando, né, essa atividade. Estava muito contente e eu falei, poxa, que legal, e eu incentivei, né? Falei, se precisar da minha ajuda profissionalmente, pode contar comigo, eu estou aqui à disposição, no que eu puder, né, dar um pouquinho de conhecimento para você, eu estou à disposição. Sinta-se à vontade. Ela falou alguma coisa para você, Luciano? Não deve ter falado, mas só para confirmar, se ela estava triste com o término do relacionamento, se ela poderia retomar esse relacionamento? Não, ela falou que não queria. Até perguntei para ela. Ela falou, não. Quando eu perguntei por que não, ela não respondeu, né, porque mentiras. E ela falou que tinha tido uma traição. Foi isso que ela me falou. Mas que ela não queria retomar esse não queria. Não queria mesmo. Mais alguma coisa que você quer falar, que você acha importante? Não, doutora. Como eu te falei, foi algo óbvio. Eu não posso falar que foi raso, porque nada é raso na minha percepção, Luciano. Cada um tem sua percepção de vida. Nada é raso na vida, né, para mim. Eu acho que, como eu falei para ela, tinha que ser processos, né, para a gente se conhecer, para ter um relacionamento. Nada é tão rápido, né? Ela fez alguns questionamentos, como eu falei para a senhora, se eu queria. Claro que a gente quer ter alguém na nossa vida que agregue valor, que faça sentido, né? Mas tudo isso tempo ao tempo, né? Mas eu não via ela uma pessoa realmente deprimida ou com razões de tirar a própria vida. Eu vi uma pessoa confusa como qualquer pessoa. Nós temos nossas preocupações, nossa ansiedade. O que a gente conversou, até ela falou, poxa, agora eu estou sozinha pela primeira vez. Eu falei, também. Eu nasci, vivi no seio da minha família com meus irmãos e com a minha mãe. Depois casei, depois me separei, morei um período com o meu irmão. Então eu nunca tive um momento. Isso assusta qualquer pessoa, independente da maturidade ou não. Poxa, você está sozinho, intrínseco agora com você mesmo, refletindo. E ela ficou com um pouco de medo, só isso. Será que é o que eu vou conseguir dar conta? Mas eu falei, dá conta sim. Segundo o comentário dos amigos próximos dela, ela estava assim bem radiante pelo fato de estar sozinha, de morar sozinha, porque era um novo desafio para ela e ela estava gostando. Claro, ela ficou preocupada. Eu acho que eu ajudei a motivar ela, né? A gente conversou isso dentro do trabalho, né? Eu falei, poxa, você é uma menina 10, poxa, você está me passando esses projetos, você está no caminho certo, vai para cima, avante. Pois é, você está certo. Eu consigo. Eu falei, claro que consegue. Como eu acredito que eu consigo, como qualquer pessoa consegue. É só acreditar em si mesmo
e contar com os amigos, ir pra frente. Daí ela falou, você tá certo. E daí ela cortou o cabelo, tava toda irradiante, até a gente tava conversando com esses dias com os colegas, poxa, na quinta-feira, eu até saí um pouquinho mais cedo porque eu fui ver minha filha no final de semana, né, fui passar a Páscoa com a minha menina em Maringá, e Comentou com os amigos? ela comentou com os amigos, nossa, estou muito feliz, e não sei o que, e eu saí mais cedo, e daí no dia que eu cheguei, falar, poxa, ela estava tão alegre, a gente fez passinho, a gente cantou, a gente se divertiu. Uma menina que está alegre não jamais ia fazer isso, né? Ou uma pessoa, qualquer pessoa que estivesse com projetos e alegre jamais tiraria a vida, né? Acredito eu, né? O Luciano. Tá certo. Muito obrigada, Luciano. Isso. Boa tarde, Loriane. Eu sou a delegada Vanessa Alice, estou presidindo o inquérito 948-99/2023, que apura a morte de Nayara, cuja autoria está sendo imputada ao Luiz Fernando Leite. Você vai ser ouvida na qualidade de testemunha, que não presta compromisso legal em função da amizade que você tinha com ela. Inicialmente, eu peço que você me diga o teu nome completo e o seu RG, por favor. Você vai prestar esse depoimento na presença do advogado Dr. Jackson, que eu não vou qualificar em função de já ter sido qualificado anteriormente, ok? Então vamos lá, Mariana. Você era amiga da Nayara? Sim. Há quantos anos? 5 anos. 5 anos. Isso. Vocês tinham um relacionamento presente? Falavam-se todos os dias? À distância, sim. Né? Presencialmente, nós nos vimos quando ela morava em Matinhos. Porém, à distância, nós sempre mantemos o contato. Tá. E você me relatou que com esse relacionamento que você tinha com ela, de amizade, ela acabou falando para você que ela estava iniciando um novo relacionamento, é isso? Sim. Após a separação, ela se conheceu um novo rapaz, que era do âmbito profissional, e eles se relacionaram brevemente, né, algumas vezes. Aham. Mas na vigência, na constância do relacionamento com o Luiz Fernando, ocorreu alguma coisa entre ela e esse rapaz? Enquanto eles estavam juntos, ela comentou que houve um beijo durante o relacionamento, nos últimos dias. Foi nesse momento onde ela decidiu realmente pedir a separação, onde ela notou que realmente não dava mais. Tá, só um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Nos últimos dias do relacionamento com o Luiz Fernando, ela acabou se envolvendo rapidamente com esse rapaz, ocasião na qual ela deu um beijo nele, é isso? Exatamente, isso. E daí, em função disso, ela resolveu pedir a separação do Luiz Fernando. Não pelo beijo em si, é por tudo que vinha decorrendo, por todas as brigas e os abusos e tudo que estava acontecendo entre eles. Então já vinha há algum tempo acontecendo um relacionamento ruim entre eles. Sim. Tanto que é o que ela relata no áudio do dia 15 de março, onde ela ainda nem tinha pensado em se relacionar com uma outra pessoa. Tá. Então, no dia 15 de março, ela mandou um áudio para você relatando todo esse problema de relacionamento com o Luiz Fernando, e naquela época ela ainda não tinha beijado ainda o outro rapaz, é isso? Exatamente. Não tinha dado abertura ainda para o novo rapaz, né? Tá. Esse outro rapaz seria, que nome dele? Luciano. E era um colega de trabalho dela? Exatamente. Tá, mas ela não teria contado para o Luiz Fernando sobre esse rapaz? Não contou justamente pelo medo de algo acontecer com ela, pois ela já conhecia um pouco da personalidade dele e sabia que ele teria ali uma reação provavelmente agressiva. E me conta um pouquinho dessa personalidade dele que ela já conhecia. Como é que ela passava a personalidade dele para você? À distância, durante esse 1 ano, ela
tentava passar sempre os pontos positivos, ela quase não nos alertava sobre os pontos negativos do relacionamento. Porém, no ano passado, quando eu vi presencialmente num treinamento para a empresa, eu quis vê-la para matar a saudade e ele arrumou algumas formas de tentar convencê-la a não vir me ver presencialmente. Ele queria impedi-la de encontrar com você. Exatamente. Como justificativa, primeiro ele abordou a questão de dinheiro, que não tinha muito dinheiro. Eu falei, não tem problema, eu pago os teus custos para a gente poder se ver, é só um passeio, não é grande custos, né? Aí, quando eu resolvi essa questão, ele começou a abordar que tinha medo, o que seria dito entre nós duas, que tipo de conversa nós teríamos, o que seria dito sobre ele, né, nesse dia todo onde nós passaríamos juntas. E foi nesse momento onde eu percebi que aquilo não era normal, né, que já havia ali algum sinal de posse dele. Exatamente, né, realmente uma pessoa possessiva e controladora. Uma pessoa que ama não vai querer controlar a outra dessa forma e negar de ver uma amiga e algo do tipo. E ela acabou indo nesse encontro, Moreira? Sim, ela foi contra a vontade dele. Nós fomos no shopping à noite, inclusive ela quis ficar bem escondidinha na praça de alimentação, assim, justamente para não chamar atenção. Dava para perceber que ele não queria que ela chamasse a atenção de nenhuma forma, sabe? E controlando o tempo todo os horários e mandando mensagem, aí ela tem que mandar foto para mostrar que ela estava comigo, o que nós estávamos fazendo, aonde nós estávamos. E deu o horário dela, ela teve que zarpar, porque o compromisso era voltar para casa. Ela comentou com você que ela, quando não morava com o Luiz Fernando ainda, quando eles apenas namoravam, ela tinha que mandar dormir com um vídeo ligado para ele assistir isso? Eu lembro muito anteriormente que ela comentou, mas não como se fosse, ela não passou como se fosse uma obrigação, algo ruim, né? Ela comentou que eles dormiam assistindo chamada de vídeo um do outro, acabavam dormindo por conta do tempo do horário. Mas é uma forma de cercar também a Nayara, né? Para ver com quem ela estava, como ela estava, se estava, né, na cama, naquele horário e tudo mais. Sim. E ela não via isso como um comportamento ruim por Não enxergava. E até mesmo para nós que somos amigas, né? Hoje eu olho toda essa situação e penso, por que a gente não notou a gravidade do assunto? Mas é porque realmente ela não nos passou tantos detalhes. Nós não tínhamos a dimensão do problema. Eu não achava que era nessa gravidade o assunto, sabe? E você notou também um afastamento dos amigos enquanto ela estava com ele, não só de você, mas de todos os amigos? Exatamente. O Anderson e o Carlos, né, apesar do Carlos ser um ex-marido, ele se tornou um grande amigo para ela mesmo após a separação. Então eles moraram juntos por um tempo, não sei, foi uns 2, 3 anos, eu acho. E logo que se iniciou o relacionamento, o Fernando não quis entender que eles eram todos amigos, que um apoiava o outro. Quando ela precisou de dinheiro, os meninos bancaram a parte dela, então era uma amizade realmente imensa. E o Fernando simplesmente anulou tudo isso e disse, você vai se afastar e pronto. Então ele realmente sempre foi assim, você é minha e agora deixa comigo, se afaste. Então, ela se afastou. E ela se afastou, tanto que ela também teve algumas confusões com a Rafa, que é a irmã dela, onde a Rafaela ficou muito chateada por conta disso, né, desse afastamento, onde a Nayara acabou priorizando o relacionamento que era recente, em vez dos amigos e da família que já tinha uma relação de anos. Com a mãe também ela se afastou, né, em função do desentendimento com o Luiz Fernando, da mãe dela com o Luiz Fernando, em função de comportamento agressivo dele com a Nayara, é isso? O que ela tinha passado para mim, referente à mãe dela, é um caso sobre eventos de brechós, onde a mãe quis se envolver e como ele coordenava, eles não identificaram as ideias e aí se afastaram. Mas ela nunca me disse também que a mãe já notava os sinais de abuso por parte dele. Então, nesse tópico eu não tenho entendimento. Ela notava nessa época? É que uma outra testemunha relatou que em determinada ocasião o Luiz Fernando teria gritado com a Nayara. E não sei se a mãe estava no telefone ou se chegou ao conhecimento da mãe através da Rafa, da irmã dela. Uhum. De alguma forma a mãe ficou sabendo disso. Entendi. E a mãe veio para Curitiba e foi tirar satisfações com o Luiz Fernando. E acabou que a Nayara ficou do lado do Luiz Fernando e se desentendeu com a mãe e se afastou da mãe também. Entendi.
Na verdade, ela tinha uma relação muito complicada com a mãe, sabe? Assim, compartilhava bastante coisas comigo. Então, ela já tinha um desentendimento não só pelo relacionamento que ela mantinha. São coisas anteriores, de anos atrás, de infância, sabe? Então, acho que até por não ter essa segurança com maternal, acaba se apegando ao esposo, sabe? Isso, nós vamos chegar nisso agora. Porque se havia um relacionamento tóxico, né, entre ela e o Luiz Fernando, por que você acha que ela mantinha esse relacionamento? Porque ela levou 1 ano para entender que o Luiz Fernando não servia para ela. Sendo bem sincera, assim, para vocês compreenderem um pouco, né? A Nayara sempre teve uma história de vida muito difícil, sempre foi ela por si mesma, né? Ela era a irmã mais velha, então ela não tinha outros irmãos para apoiá-la. E os pais, infelizmente, não foram tão presentes, né? Eu tenho muito carinho pelos dois, mas eu não posso negar que eles não foram presentes. Então, quando ela se separou do Carlos, que era um casamento de 7 anos, o apoio que ela teve foi dos amigos, do Anderson, né? O Carlos, posteriormente, também veio para Curitiba e acabou apoiando, mesmo sendo o ex-cônjuge. Tudo isso deixa a mulher muito fragilizada, realmente muito fragilizada. Ela ficou 3 anos solteira e ela teve algumas breves relações nesse tempo, assim, com alguns outros rapazes, e ela sempre tentou escolher muito bem. Ela lia sobre o assunto, ela fazia consultas com uma psicanalista. A gente normalmente considera, assim, pessoas com uma baixa instrução que vai se colocar num relacionamento dessa forma, porém não, né? Realmente a dependência emocional, ela acontece mesmo com quem tem um grau de instrução. Então, e você acha, então, que ela se mantinha nesse relacionamento por dependência emocional em relação ao Luiz Fernando? Exatamente. Porque ele demonstrava por ela um carinho protetor, mas por trás dessa proteção havia o sentimento de posse, de propriedade, é isso? Isso, exatamente. Esses outros breves relacionamentos que ela teve no período de solteira deixaram ela muito vulnerável, porque eram rapazes sem muito compromisso, que quiseram se relacionar brevemente, não quiseram olhar para quem ela realmente era, né? A gente sabe que queriam somente relações sexuais. Então isso deixou ela muito vulnerável, e quando ela encontrou o Fernando, que entregou para ela um pouquinho mais só do que aqueles rapazes entregavam, ainda era muito pouco, mas para ela que não tinha nada, foi o suficiente, sabe? Para ela foram grandes atos de amor. Você tem conhecimento que o Luiz Fernando não tinha condições financeiras nem para pagar a pensão dos filhos, e muitas vezes ela acabou auxiliando ele financeiramente nesse sentido, no pagamento da pensão dos filhos? Ela comentou comigo que, por ele não ter trabalho fixo, muitas vezes ele não conseguia bancar a pensão das crianças. Ela auxiliava, sim, na parte financeira com as contas de casa, com o aluguel, com o mercado. Eu não sei ao certo se ela chegou a pagar a pensão no lugar dele, mas eu sei que outros custos dentro de casa ela cobriu no lugar dele, justamente por não ter renda fixa. E você falou para mim a respeito de um áudio que ela te enviou na data de 15 de março, quando ela ainda estava no relacionamento com o Luiz Fernando. O que ele dizia exatamente esse áudio? Assim, por alto, porque depois eu vou fazer um verifec, vou juntar ao processo esse áudio. Mas por alto, o que ela dizia nisso, Luviane? Nesse áudio do dia 15, ela inicia relatando que as brigas estavam sendo constantes com o Fernando todos os fins de semana. Até então eles estavam brigando frequentemente. E o motivo seria ciúmes e possessividade da parte dele, e que ele não deixava que ela saísse com os amigos. Ela comenta até que ele sempre foi assim, extremamente controlador. Então isso é uma parte do áudio onde eu acho até interessante, porque até então ela não tinha me passado nada dessa forma em um ano de relacionamento. Ela vem abordar diretamente esse assunto para mim, somente agora nesse 15 de março, sabe? Dizendo que o tempo todo ele foi assim, não somente recentemente. Ele mexeu no celular dela sem o consentimento e viu que a mãe tinha enviado uma mensagem. Foi onde ele arrumou uma briga, porque ela estava em contato com a mãe. Então ele tinha por hábito mexer no celular dela. Sim. E poderia ter tomado conhecimento desse outro rapaz, esse Luciano?
mexendo no celular dela? Eu não sei, porque conversando com a Rafaela, a irmã dela, a Rafa comentou que a Nayara conversava por códigos com a própria irmã e também apagava as conversas para o Fernando não ter acesso, mesmo antes de algo acontecer, mesmo antes Então de era habitual exatamente para ela mexer no celular dela sem autorização. Exatamente. Só que eu não sabia disso, então tanto que eu fiquei assustada quando a Rafaela me contou, porque claramente esse é um sinal de algo que não está bem, não está saudável, né? Porém, era algo habitual. Ele mexia com frequência e ela excluía muitas conversas para ele não ter acesso. Então, provavelmente, ela deve ter excluído. Acho que ela não deixaria lá para ele ver. Tá. E isso, então, no dia 15 de março. Mais alguma coisa que você lembra que ela tenha falado, assim, resumidamente? Ela comenta no áudio que ele tem muita preocupação com a imagem que ela passa dele para as pessoas. Essa é uma preocupação constante dele. Então, ele não quer que ela tenha contato com os amigos, com os familiares, com a mãe, com a irmã, porque vão achar que ele é um monstro. Ela cita isso no áudio. Vão achar que ele é um monstro. Então ela não conta para os amigos, para a mãe, para a irmã, quem ele é realmente. Porque ele fica na cabeça dela insistindo de que ela vai manchar a imagem dele e vai alegar que ele seria um monstro. Tá? E nisso ela comenta no áudio também que uma das coisas que ela fala para ele como resposta é: para de me controlar, eu estou cansada que você me controle. Eu tenho o direito de ter os meus amigos, de conversar com quem eu quiser. Ela cita também que após 2 dias, no fim de semana, ele mudou o comportamento. Então, após toda essa briga e essa discussão, ela voltou uns 2 dias depois do trabalho e ele fingiu que nada tinha acontecido. Daí ele tinha lavado a louça, fez um jantar, aí a vida que segue, tipo, nada aconteceu. E ela disse que também estava cansada desse comportamento, porque é uma bipolaridade e ela se sentia cansada de constantemente ter que lidar com uma discussão, depois nada aconteceu. Uma discussão e nada aconteceu. Então ela entendia que ele era bipolar. Sim, isso foi algo que ela alega no áudio, tá? E aí o áudio encerra com ela contando o relato do aniversário da amiga, que é a Isa, onde teve mais uma discussão, porque deu 11h30 da noite e ele já estava ligando no celular dela, perguntando por que ela não estava em casa naquele horário. E ela já estava saindo do barzinho, onde era o aniversário, e já estava indo para casa. Aí ela conta que chegou em casa na varanda, ele estava fumando um cigarro, parece, e começou a abordar ela dizendo se ela estava vivendo uma vida de solteira, que vida era essa, por que 11h30 da noite ela estava na rua, o que ela estava fazendo com os amigos dela. E foi aí que eles tiveram Exatamente, tiveram uma outra discussão por conta dele querer ficar controlando ela e não permitir nem que ela vá no aniversário de uma amiga. Nessa época, 15 de março, ela ainda não havia conhecido esse outro rapaz, o Luciano, estava vivendo um relacionamento integralmente com o externo. Exatamente. E, Loriane, depois você me disse que no dia 28 de março, quando ela se separou dele, é isso? Isso. Ela te mandou um outro áudio? Ela me mandou mensagens de texto no WhatsApp. Nesse período, se eu não me engano, ela já estava na casa dos meninos, então ela já estava afastada do Fernando, tendo um pouco mais de liberdade para enxergar o relacionamento de uma outra forma. Os meninos, o Anderson e o Carlos. Exatamente. Tá. Então, nas mensagens, ela escreveu: eu saí destruída e desgastada desse último relacionamento. Ele fazia muito drama e também cobrava sexo. Acho que muita ficha ainda vai cair dos abusos psicológicos que eu passei. Sinto vontade de chorar e estou mais quebrada do que eu imaginei. E vocês chegaram a conversar sobre isso depois? Não, ficou só nessa mensagem? Conversamos, eu sempre respondia isso e ela comentava um pouco do que ela estava vivendo com o novo rapaz, então realmente é muita conversa. Eu respondia várias coisas, porém nada muito em específico a isso, porque eu tentava levar tudo de uma forma positiva, tipo, vamos seguir em frente, sabe? Então as poucas mensagens que eu enviei relacionadas a isso foi: você precisa seguir em frente. Eu até escrevi em um dos prints, eu digo assim: você precisa reconhecer os pontos negativos dele e fazer com que isso não venha nos próximos que você irá se relacionar. Então ela precisava fazer a distinção dos sinais e não deixar que isso acontecesse nos próximos relacionamentos. Então a minha abordagem foi essa, porém ela já continuou os assuntos contando sobre outras coisas. E aí eu respondi com outros assuntos. Uma última pergunta, Lorena. Conhecendo a Nayara do jeito que você conhecia, ela se mudou para o apartamento acreditando então que ele não estava mais lá, que ele não voltaria mais lá, que todas as coisas dele tinham sido retiradas, não tinha por que ele voltar lá.
No entanto, ele chega lá 15 para meia-noite do dia 8 para o dia 9, madrugada de sábado para domingo. Ele chega lá 15 para meia-noite. Ele aperta o interfone, aparentemente nervoso, porque ele anda de um lado para o outro. Ela leva um certo tempo, mas acaba abrindo o portão para ele e ele sobe. Tá? Você acha que ela teria o convidado para ir para lá? Ela teria, talvez, pensado em reatar esse relacionamento? Ela teria amistosamente sentado para tomar um vinho com ele ou até mantido uma relação sexual com ele? Eu não posso afirmar que sim ou que não, porque realmente o fator dependência emocional, eu não sei a que ponto ela chegaria. Mas quando ela mudou para lá, ela não chegou a falar com você? No dia no sábado, não. Porém, assim, eu acho, né, somente um machismo. Eu acho que o stories que ela postou, onde ela estava bebendo e dançando, foi ali um estupim para ele não aceitar. Como assim você está bem e feliz sem mim? Isso é inaceitável. Ela, inclusive, coloca acho que no Instagram, né, a palavra freedom, né, liberdade. Exatamente. E ela está tomando um vinho, ela parece dançando, ela me representa estar muito feliz ali, né? Sim, por isso eu acredito que não tenha vindo dela, né? Eu realmente acredito que ele tenha manipulado e de alguma forma ele convencido ela, arrumado alguma desculpa para o portão ser aberto, porque eu não vejo ela, por mais que ela estivesse bebendo um vinho, ela sempre foi muito consciente, né? Porque a gente bebe um vinho que a gente vai perder a noção, e se ela estava bem, liberdade, ela colocou no stories, né? Estou feliz para... Então eu acredito realmente que ela não tinha ali vontade de estar com ele. Ele deve ter inventado algum motivo para estar lá naquela noite e provavelmente foi tudo muito premeditado, né? Por quê, Liliane? Mais alguma coisa que você queira falar? Não, acredito que de importante seja isso. Doutora, alguma outra questionamento? Obrigada, então. Boa tarde, senhora. Eu sou a delegada Vanessa, estou presidindo o inquérito que apura a morte da Nayara, sua filha, né? Cuja autoria está sendo imputada ao senhor Luiz Fernando Leite, que se encontra hospitalizado. Um crime de feminicídio. Inicialmente, eu peço que o senhor se identifique com seu nome completo e seu RG, por favor. Meu nome é... Ok. O senhor se faz acompanhar do seu advogado, o doutor Jackson, já foi qualificado no depoimento da sua outra filha, certo. Então não vou pedir que ele se identifique novamente. Seu José, o senhor conhecia o Luiz Fernando? Não, eu só falei uma vez com ele pelo telefone. Tá. O senhor não mora em Curitiba? Não. Mas pessoalmente eu nunca tive contato, não conheci. Mas com a sua filha o senhor falava com frequência pelo telefone? Sim, eu falava com frequência, né? E uma das vezes, eu até, tipo assim, eu senti que tinha alguma coisa estranha, né? Por quê? Ele estava perto, né? Talvez escutando o que a gente conversava, assim, pela primeira vez que ela falou, tô namorando e tal. Então eu senti alguma coisa estranha. Pai dele. Sim. Eu perguntei, filha, você tá tudo bem e tal? Falou, não, pai, tá bem, mas ela falou um bem assim que não era natural, né? Aí, em uma das vezes, ela até mandou, fala com o Fernando aqui, e ele, até o jeito da primeira vez que eu conheci, né? Ele falou assim, e aí, chefe? Sabe, com um jeito meio, sei lá, estranho para quem conhece o sogro pela primeira vez, ou fala, né? Eu achei aquilo meio estranho. Foi a única vez que eu
tive assim contato com eles. E a Nayara ligou para o senhor, falou com o senhor no sábado, dia 8. Isso, dia 8, aproximadamente às 21 horas e 50 minutos, 45, aí a gente estava se falando, e aí inclusive acabou a bateria do meu telefone, aí eu fui colocar para carregar, e aí ela mandou um áudio que eu já citei, que está né? Aí depois, posterior a esse áudio, né, eu liguei novamente para ela, e aí conversamos mais um pouco, né? E numa dessas conversas, não sei se ela, pai, tem uma coisa triste para falar e umas coisas felizes, né? Eu falei, que coisa você tem para falar? E ela começou a conversar, né? Falando que tinha se separado, né? Estava muito feliz. Eu falei, filha, nossa, eu fiquei feliz por você estar feliz também, né? E foi isso. E você ficou conversando com ela até mais ou menos que horas? Até mais ou menos, era 9h59. Aproximadamente 22 horas? Isso, 22 horas, 22 horas e 5, mais ou menos. Porque no áudio que eu vi lá... E em momento algum ela comentou com o senhor que o Luiz Fernando iria no apartamento fazer alguma coisa, pegar alguma coisa? Ela comentou com o senhor alguma coisa nesse sentido? Não, que ela tinha comentado, que ela tinha se separado, né? Já estavam uns dias na casa dos amigos, né? Porque que não dava certo, né? Que pegou no pulso dela e ela não gostou e falou, ó, pai, aconteceu isso comigo, ele pegou no meu pulso e eu falei, olha, eu não gostei. E aí ela falou, e pode ser, hoje ele pega no meu pulso, amanhã ele pode fazer outra coisa. E eu até saí do apartamento, fiquei um dia fora, até pedi para ele sair, desocupar o apartamento, né? E aí nessa foi, eu não lembro muito bem se ela falou, ó, que assim que ele desocupasse, que ligaria para ela, falou, ó, tá desocupado, aí ela deu esse tempo para ele, e ele tinha ligado para ela. Falou, ó, já desocupei o apartamento, você pode voltar, numa boa, e aí ela tinha voltado esse dia. Ela voltou no dia 8 mesmo. Isso. Aí ela estava, ó, tô muito feliz, o apartamento tá um pouco bagunçado, amanhã eu vou estar por aqui, né? E a gente começou a conversar também, é dia de Páscoa, né? Eu tinha que ir num outro dia na casa do meu genro, que eu tenho lá, né? Em Maringá. Eu falei, filho, eu estou um pouco meio para baixo, eu não sei se eu vou também, talvez eu fique em casa também, né? E foi isso que a gente estava conversando. E nessa aí, ela falou, ó, amanhã eu vou estar por aqui, vou pousar aqui, né? Aí eu perguntei para ela, e como que tá aí? É seguro no apartamento? Ou não é? Falou, não, pai, aqui é seguro, tem portaria, né? E eu até achava, como eu não conhecia, né? É a primeira vez que eu vim para cá, o apartamento tinha portaria, até nessa eu falei, ó, filha, tô com medo dessa pessoa não ter saído ou voltar no apartamento. Essa pessoa só se referia ao Luiz Fernando. Isso. Voltar aí e fazer alguma maldade com você, né? Eu falei, não, pai, ele já saiu e eu tô aqui sozinho, aqui é seguro. Aí foi isso o que aconteceu. Aí conversamos até mais um pouco mais, aí foi aonde que acabou a bateria do meu celular. Tá? Entendi. Tá bom então, seu José, muito obrigada.
Boa tarde, senhor Edneu. Eu sou a delegada Vanessa Alice, estou presidindo o inquérito que apura a morte de Nayara Paula da Conceição Silva, cuja autoria foi atribuída ao Luiz Fernando Leite, seu sobrinho. Sim. Inicialmente, eu peço que o senhor se identifique com o seu nome completo, seu RG. O senhor será ouvido em termos de declarações, ok? Ok. Meu nome é Edneu. Ok. O senhor se faz acompanhar do seu advogado, então, doutora, eu peço que o senhor se identifique com o seu nome completo, só AB. Pois não. Douglas Aricheniski, OAB Paraná 51656. Obrigada, doutora. Senhor Edneu, o senhor é tio, então, do Luiz Fernando. Sim. Né? Algumas informações nos trouxeram que ele residia com o senhor há algum tempo atrás. Sim. Então, eu gostaria que o senhor nos dissesse quando ele passou a residir e quando ele deixou de residir com o senhor. Doutor, ele residiu comigo mais ou menos 6 anos. Em outubro do ano passado, ele foi morar com a Nayara no apartamento deles. Que eu até auxiliei na mudança e tudo mais para eles lá. E nesse período que ele esteve com o senhor notou algum comportamento agressivo, uma situação de bipolaridade, situações de ansiedade em relação ao Luiz Fernando? Não, doutora. Não. Sempre bem tranquilo? Sempre bem tranquilo, ele sempre se comportava bem, né? O senhor conhecia a Nayara? Conhecia a Nayara através do empreendimento nosso. E com relação ao relacionamento deles, o que o senhor pode dizer? Doutor, assim, o que eu via dos dois, que eles eram bem ciumentos um com o outro, tá? Isso eles eram, só que se davam super bem. Tanto que, eu acho que eles se namoravam, acho que, eu posso estar enganado, acho que uns 3, 4 meses, e já foram morar juntos, tá? Porque ela já tinha o trabalho dela e ele também trabalhava com a gente, depois ele resolveu sair, arrumou outro emprego, né? Então, até então... de acordo com o que o senhor me falou, essa foi a razão do senhor ter rompido relações com ele, porque ele abandonou o trabalho e lhe deixou na mão. Isso. Senhor Edneu, outra pergunta. Ele passou a morar, então, com a Nayara ano passado, em outubro de 2022. Isso. Foi então que ele saiu da sua casa. Isso. O senhor nunca viu ele discutir, brigar, agredir a Nayara? Não, doutora, até para a senhora ter uma ideia, a gente estava... Quando eu levei eles para lá, eu ajudei eles a montarem, a gente montou um monte de coisa lá, ajeitou tudo, tanto que meu filho, o irmão dele ajudou a gente também, né? Todo mundo se ajudou. Justamente porque ele ia morar com a menina, né? Ok. Mas aí eles subiam um com o outro, não, nunca vi eles brigarem. Ele fazia o uso de medicamento controlado? Quando morava conosco lá, sim. Por causa da pandemia, né? Que ele ficou bem ruim, quase morreu. Covid, quase aí morreu. Teve algumas alterações do organismo dele, daí ele teve que tomar, assim, bastante remédios. Ele tomava até. Bom, atualmente o senhor não sabe dizer, mas quando ele saiu da sua casa, ele ainda tomava medicamento? Tomava. Isso, certeza. Tá. Mais alguma coisa que o senhor queira falar? Não, doutor, não dá para acreditar o que aconteceu até agora, entendeu? Para mim, assim, pessoalmente falando, minha família a mãe tá arrasada, tanto que eu liguei pro Douglas e ainda falei assim, eu sou obrigado a ir lá conversar ou falar, porque eu tenho um certo receio de vir aqui por causa do que aconteceu com a minha esposa, né? E tanto que eu estou aqui, minha mãe não sabe que eu estou aqui. O meu filho, eu avisei ele agora que eu estava vindo aqui para dar o depoimento e tal. Porque quando aconteceu os fatos, acho que alguém da delegacia ligou para o meu filho, né? Acho que tinha o número dele, não sei como é que foi. Aí ele foi ver o acontecido e quando eu fiquei sabendo da história que tinha acontecido alguma coisa com a Nayara e ele. Tá. Quando o senhor fala em relação à sua esposa, é porque a sua esposa sofreu o mesmo tipo de crime. Ela foi morta pelo namorado. Pelo namorado, isso. Em 2018, né? Isso. Tá. Senhor Edneu, só mais um detalhe. O senhor me falou também que uns 10 dias, talvez um pouco mais que antecedeu o crime, o Luiz Fernando procurou pela sua mãe, dizendo que tinha se separado da Nayara e não tinha onde ficar e pediu para voltar a morar com os senhores. Isso. É isso, né? Isso. E aí ele passou, o senhor me disse também que ele trabalhava num restaurante no Batera. Ele passou para minha mãe que ele estaria já trabalhando em um restaurante na Batera. Tá? Até, doutora, assim, eu não sei que semana que foi, que meu filho até me ligou e disse assim, pai, o Fernando está pedindo para mim dar uma ajuda para ele levar as coisas dele lá para o apartamento dele.
Só que como meu filho ele trabalha como vigilante, daí ele falou assim, pai, eu não tenho como fazer isso, eu vou deixar para outro dia. Daí aí ele ligou para mim e disse assim, o que você acha? Eu falei, filho, é teu irmão, vai e ajude, né? Então, não tem problema nenhum. ele depois que se separou da Nayara, Sim. ele não estava residindo com o senhor? Não estava residindo e ele já tinha um apartamento que ele estava morando. E o senhor não sabe aonde? O endereço não, doutora, porque o que eu sei da história? Porque como meu filho tinha que ajudar ele a fazer a mudança, e ele não pôde porque estava trabalhando, aí parece que uns amigos dele fizeram a mudança para ele. Os amigos dele e da Nayara, né? Uhum. Mas o senhor não sabe quem são esses amigos? Não sei, doutora. Tá bom, então. Tá bom? O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, doutora, só... Felizmente, eu quero saber a verdade, até por questão da minha mãe, né? Tal, e minha mãe também tá... É neto dela, já aconteceu de acabar de perder minha irmã, não faz pouco tempo agora, né? Já perdemos a minha irmã mais velha, que é a mãe do Luiz Fernando. Doutor, quer fazer constar alguma coisa? Sim, só um esclarecimento que ficou meio confuso. O senhor comentou que o Luiz Fernando estava tomando remédios, mas só por conta da Covid ou algum outro tipo de medicamento? Mais por causa da Covid. Mas eram remédios tarde preto, tranquilizante? Ah, não sei. Ele tirava receitas no postinho, né? Uhum. Porque como ele não tinha plano de saúde, essas coisas, ele tirava geralmente sempre no postinho da... Mas o senhor não sabe dizer que tipo de remédio que é? Não, doutor, eu sei que é remédios fortes porque ele tinha muita enxaqueca, essas coisas assim e tal. Tanto que ele não... Quando a gente fazia um churrasco, alguma coisa na minha casa, ele bebia muito pouco. Porque quando ele bebia um pouco mais, assim, tipo, tomou uma bebida, misturou com outra, ele já ficava com uma enxaqueca terrível, assim, sabe? Entendi. Daí ele não bebia muito. Daí. Obrigada, Cidinho. Nada, doutora. Boa tarde. O nome completo do senhor, por gentileza? Cristiano Albertino Domingos. Cristiano, você é amigo, inimigo, tem algum grau de parentesco com os envolvidos nessa ocorrência? Não. Assume o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, senhor. O que aconteceu, Cristiano, por gentileza? 6h20 a gente foi acionado via Copom pelo Luiz Fernando, que ele informou no Copom que ele havia sido esfaqueado e que a esposa dele estava em óbito no lado dele. A gente chegou no local, no primeiro andar, no segundo andar, o apartamento onde eles têm. Aí ele veio até a gente tentou entrar, só que como tinha o portão, a tagzinha, visual da tag, aí deu serenata e fez contato com ele. Ele pegou e veio até a sacada e jogou a chave pra gente. Assim que ele veio até a sacada, a gente já viu que ele estava com bastante escoriação na parte do peito, assim, sangrando um pouco. Aí a gente pegou a tag, a chave, entrou no apartamento, destrancamos o apartamento e ele se encontrava na cama, deitado na cama, do lado da esposa já em código 4. Aí a gente fez os primeiros atendimentos ali para ver se ela ainda tinha alguma pulsação, alguma coisa, mas estava sem pulso. A gente acionou já de imediato o SEAT. O SEAT chegou, constatou que ela estava em óbito e ele tinha uma perfuração no peito, do lado esquerdo, e aí ele não estava meio que já andando com dificuldade, mas ele estava ali na cama ainda. Aí nisso chegou os paramédicos, fizeram o primeiro atendimento ali e levaram ele. Aí a gente acionou a perícia, acionou a DHPP e a perícia. No local teve a delegada Aline, da DHPP, e daí teve também mais a perícia ainda que verificou, que fez a coleta da faca, que fez a coleta de 2 celulares. E aí ele deixou uma carta, uma carta suicida. Mas aí, ele está vivo, foi conduzido com vírus. Ele está no hospital agora, está internado? Ele foi encaminhado para o Hospital Cajuru. E está sob a escolta da PM? No código 3 para o Cajuru.
mas ele foi estabilizado na viatura. Na viatura do SEAT, né? E ele está aí na dele ou ele se encontra no hospital? Não, ele se encontra no hospital. Ah, tá. Está sob escolta no hospital. Escolta da PM lá no hospital. Sim, senhor. Ele tem previsão de alta para hoje? Sabe informar? Tem previsão ainda. Uhum. Ok, então tá. E a arma do crime foi encontrada? Foi coletada pela perícia. Pela perícia. Isso. Uhum. Ok. E aí ela, fora as facadas, a perícia constatou que ela morreu pelo estrangulamento do pescoço, com um cabo de fio de telefone, de carregador de celular. Ele foi dado mais ou menos umas 3, 4 voltas e apertado no atrás, ainda amarrado atrás. Ok. Então, de qualquer modo, você chegaram, o homicídio estava constatado, você tratou de um feminicídio. Ela estava vestida, estava nua? Ela estava com a roupa de baixo. A roupa de baixo. Estava na cama? Estava onde? Só para estava deitado na cama. Na cama. Muito bem. Então, se tratou de um feminicídio. O suposto autor está lesionado, foi encaminhado para o hospital. Qual hospital? Cajuru. O Hospital Cajuru, onde se encontra mediante escolta da Polícia Militar, sem previsão de alta para hoje, né? Sim. Perfeito. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho para a equipe policial. Vamos finalizar a gravação. Boa tarde. Boa tarde. O nome completo do senhor, por gentileza? É William Rodrigues dos Santos. William, você é amigo ou inimigo? Tem algum grau de parentesco com os envolvidos nessa ocorrência? Não. Assume o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O que aconteceu, William? Foi acionado pela Decopom, né, que o indivíduo teria ligado no 90 e falaram que estaria com sua ex-esposa na cama aí, com ela morta e estaria ferido também. Chegamos no local lá, apertamos o interfone, que é um condomínio de apartamentos. Apertamos o interfone, ele saiu na janela da sacada, já com sangue na roupa já. Aí pedimos para ele abrir o portão, ele jogou a chave para fora, daí não conseguimos pegar porque não caiu para dentro do muro. Apertei a campainha de outro apartamento, vieram abrir, pegamos a chave, subimos lá, entramos no apartamento, encontramos a vítima já em óbito, a ex-esposa, não sei. Ele estava na cama em óbito já, com um cabo de celular enrolado no pescoço, e posterior foi identificada uma facada no peito também, que não dava para ver no primeiro momento, só o socorrista que viu depois. A gente não mexeu no corpo, né? E ele estava deitado também com um ferimento no tórax também, com bastante sangue. No primeiro momento, ele acionamos o SEAT, foi encaminhado para o hospital. Conversei com ele no hospital, ele falou que ele foi buscar alguns documentos dele e roupa ontem à noite. Daí, estava conversando com ela, falou que estava passando mal, pedi um remédio para ela deu um remédio de tarja preta para ele. Ele tomou e falou que não lembra mais de nada, só lembra de ter acordado hoje com frio e todo ensanguentado lá ferido. E o vizinho ou a vizinha, quem foi que abriu o portão? É um vizinho ou vizinha? Foi um vizinho, uma moça atendeu o interfone, mas foi um rapaz que veio abrir. E ele falou o que para vocês? Ele disse que eles moravam juntos? Falou, vocês brigavam? Ele não falou nada, só abriu o portão. Daí a gente conversou com o síndico do prédio lá. Ele falou que eles estavam em processo de separação, até ela tinha saído da casa, estava ficando em Pinhais lá e tinha voltado ontem para casa. E ele também, daí os dois tinham saído, eles estavam em processo de separação. Os dois tinham saído do apartamento e ela voltou. E daí, posteriormente, ele chegou de noite no apartamento lá e ocorreu a situação. Mas falaram que não tinha briga, não tinha nada e ninguém escutou nada também. Nem vizinhos de cima nem de baixo escutaram nada nessa noite. E ele está custodiado junto ao hospital? Está no Hospital do Cajuru. Hospital Cajuru. Sob escolta da Polícia Militar, né? Isso. Ok, muito obrigado, uma boa tarde, vamos encerrar a gravação. Nada, doutor. Bom dia, Luiz Fernando. Sou a delegada Vanessa Alice. Vou ouvir você no inquérito que apura a morte de Nayara, está sendo investigada aqui pela Delegacia da Mulher. Inicialmente, eu peço que você se identifique com o seu nome completo, teu RG, e informo também que você tem o direito de permanecer
calado, é um direito constitucional, e responder as perguntas, e não responder as perguntas que lhe seriam em formulários. Então, por favor, me diz teu nome completo e teu RG, por favor. O nome completo é Luiz Fernando Leite, meu RG é 8. Luiz Fernando, você está sendo acompanhado por seu advogado. Eu gostaria, doutor, que o senhor se identificasse com seu nome completo, sua OAB. Meu nome é Iker Rochel Ribas, minha OAB é do Paraná, número 74027. Eu quero também fazer constar que o advogado assistente da acusação, doutor Jackson, também se faz presente com a concordância do senhor doutor Igor, certo? Certo. Tá. O senhor, então, senhor Luiz Fernando, tem o direito de permanecer calado ou responder as questões. O que o senhor prefere? Prefiro permanecer calado. Permanecer calado. O doutor quer fazer alguma colocação? Eu queria só colocar o que já foi dito antes, que por orientação da defesa, nesse momento ainda não temos ainda descortinadas as provas, e no momento que seja pretérito até a conclusão do inquérito, a gente vai vir prestar um interrogatório mais com a versão mesmo dele dos fatos. Então poderemos marcar posteriormente um outro interrogatório, ou ele se manifesta só no juízo, né? Sim. Muito obrigada. Pessoas que pulam de um relacionamento para o outro, que mal saíram no relacionamento, já estão flertando, pegando geral, essas pessoas não são desapegadas. Essas pessoas demonstram tremenda falta de amor próprio. Às vezes pode ser um trauma de infância, mas o que você prefere? Seu amor próprio? Ou se é ser apenas um objeto para as outras pessoas? E às vezes no meio do caminho você perde pessoas incríveis. O que você quer para a sua vida? E lembre-se, o karma vem. Sempre vem. Você deve estar aí se perguntando, cadê a justiça pelo que fizeram comigo? A pessoa me traiu, foi desleal, me destruiu, e está lá bem, feliz enquanto eu estou aqui destruído. Deixa eu te ensinar uma coisa. A vida cobra, sempre cobra. Só que a diferença é que a vida é muito sábia. Ela vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, e essa pessoa acha que está no céu. Porém, um dia essa corda arrebenta. Existe um pensamento que é assim, que a pessoa estava andando de bicicleta, um dia lindo, uma brisa maravilhosa, e essa pessoa andando gostoso, e aquela brisa deixando ela cada vez mais com satisfação. De repente ela fecha os olhos para sentir aquela brisa, porque está muito bom. E do nada, quando ela abre os olhos, ela está de frente para o precipício. Então, para de se culpar. Deixa que a vida cobra. A mão da vida é muito pesada. Às vezes você se doa tanto que no fim você esquece quem você é. Mas não se esqueça, o leão nunca come capim, porque ele sabe quem ele é. Se lembre de quem você é. Volta a ser um. Aí você cuidou da pessoa, fez tudo por ela, cuidou, estava num momento de pior fase, num momento de crises, deu amor, deu carinho, e no momento que ela estava melhor, ela te abandonou. E você se culpa por isso. Mas a verdade é que pessoas assim, elas fogem da responsabilidade. Elas fogem e culpam você. Cuidado ao agir por impulso. As emoções passam e às vezes as atitudes são permanentes. Cuidado que você pode perder pessoas incríveis na sua vida que fariam tudo por você. Nunca se esqueça, a vida cobra tudo com juros. Por isso, seja justo com as pessoas. Para de se culpar. Você não tem culpa. Você foi leal, você cuidou, deu amor e carinho. Para. Você é uma pessoa boa. A culpa não é sua. Seja feliz. Você é uma pessoa incrível. Não deixe as pessoas ruins fazer você acreditar que você é uma pessoa ruim. Um dia você vai sentir falta das minhas mensagens chatas, das minhas perguntas idiotas, das brigas bobas, dos meus argumentos, do som da minha voz.
Mas principalmente você vai sentir falta de como eu me importava com você, de como eu cuidava de você.